Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles serão o reino de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3. O que Jesus quis dizer com bem-aventurados os pobres de espírito? O que pobres de espírito faz referência? Temos buscado praticar um pouco dessa então pobreza? Com virtude, ela faz analogia. Quando paramos para pensar a respeito dessa frase e pensamos a respeito da virtude na qual ela está ligada, é muito difícil que nós não pensemos a respeito da humildade. Estamos sendo humildes? Buscamos exercê-la no nosso dia a dia? Convém a nós pensarmos um pouco. É isso que este vídeo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como propósito. Vamos juntos refletir um pouquinho a respeito dessa pobreza de espírito e a respeito das nuances que ela então desencadeia no nosso dia a dia? Vamos juntos falar um pouquinho a respeito da humildade e da necessidade de desenvolvê-la? Vamos juntos? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Conforme combinado, seguindo então a cada primeira segunda do mês, estamos comentando um capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos juntos dar uma refletida a respeito dessa tão famosa frase de Jesus, os pobres de espíritos, porque deles serão o reino de Deus. O que será que essa frase, o que será que essa fala dita pelo nosso mestre tem a nos convidar a refletir? A proposta aqui do Evangelho em nós é para que possamos fazer uma autoanálise e que possamos observar, então, através dos ensinamentos da luz da doutrina espírita, levarmos luzes às nossas falhas, às nossas arestas, para que então possamos lapidá-las e nos tornarmos seres humanos melhores. Vamos refletir então a respeito dessa frase, o que ela tem a nos ensinar e como praticá-la no nosso dia a dia? Vamos juntos? O Evangelho em Nós, capítulo 7. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar os seus comentários e lembrando que se você não assistiu aos episódios anteriores, no link aqui contido na descrição contém a playlist completa. Sem mais delongas, vamos então para o nosso comentário a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá. Bom, iniciando então os nossos comentários, esse capítulo ele é inspirado numa fala de Jesus, conforme nós havíamos dito, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, que diz na íntegra: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Vamos então juntos aprofundar a respeito dessa fala e o que nós então podemos fazer de autoanálise para nós. Vamos juntos? Bom, a primeira coisa aqui que nós devemos refletir juntos é o significado por trás de pobres de espírito. O que isso quer dizer? Existem várias interpretações aqui que podem ser colocadas somente nessa frase, pobres de espírito. Será que ele falava de riquezas materiais? Será que ele já estava num aprofundamento por uma questão espiritual? Que quer dizer então que o nosso espírito a gente deve ser pobre, mas o que seria ser pobre no espírito? E pode gerar aí vários questionamentos e que são muito válidos, inclusive. Mas aqui, vamos focar no seguinte sentido. Jesus trabalhava muito com uma ideia de metáforas. Ele utilizava palavras muito simples para dizer algo muito profundo, uma capacidade sintética incrível. E aqui a nós, à luz da doutrina espírita, os espíritos superiores nos explicam que pobres de espírito nada mais, nada menos do que é uma analogia, uma referência a uma virtude muito importante e que muitas das vezes nós esquecemos dela, que é a humildade. Então, quando Jesus faz essa referência, né, à humildade, nós devemos aqui nos perguntar: nos consideramos pessoas humildes? Sabemos identificar aonde está essa humildade?
nós identificamos momentos em que nós não estamos sendo humildes. Muito importante. Aqui nós devemos entender, e aqui vamos retomar então um conceito muito interessante de Aristóteles, em que ele vai dizer que a virtude, ela na verdade é um caminho do meio entre duas extremidades, entre a falta e o excesso. Olha que interessante isso. Por que eu estou puxando essa reflexão? Através do contraste, seja pela falta, seja pelo excesso, nós vamos conseguir identificar momentos em que nós estamos agindo de maneira errada. Vamos juntos. A falta de humildade pode gerar um orgulho na pessoa prepotente. Então, nos consideramos superiores. E vamos comentar aqui mais a respeito disso. Mas e um excesso, entre aspas, de humildade pode gerar uma desvalorização de si mesmo. Pode gerar um vitimismo. Pode gerar uma ideia de que nós não contribuímos em nada. Entendem? São os extremos, o excesso e a falta. E nós devemos saber reconhecer o nosso papel, a importância dele, e eu gosto muito de fazer analogia com o quebra-cabeças. Se uma peça falta, o quebra-cabeça jamais estará completo. E nós somos peças de um quebra-cabeça. O quebra-cabeça só vai fazer sentido quando todos estiverem conectados, quando todos estiverem nos seus lugares e quando todos estiverem presentes. É através dessa ideia que a gente começa a compreender um pouco melhor a respeito da humildade. E aí, um ponto muito importante. Muitos de nós estamos nos deixando de valorizarmos o nosso papel, a nossa inteligência, a nossa contribuição e nos acabamos nos colocando em lugares que nós não deveríamos nos colocar. Em lugares de vítima, em lugares de que nós não acrescentamos nada ao mundo. Porém, se essa falta pode gerar também o excesso dela, no sentido do que é muito comum nós virarmos e falarmos assim, hoje é a geração que nós temos que falar do amor próprio. O amor próprio é muito importante, porque através de amar a nós vamos conseguir amar o outro. Amar os nossos defeitos faz com que nós possamos também amar os defeitos dos outros e possamos evoluir e caminhar. Isso é muito importante. Mas o excesso disso pode gerar idolatria de si mesmo, pode gerar egoísmo, pode gerar orgulho. Então aqui já iniciamos esse vídeo fazendo a seguinte pergunta. Estamos sendo humildes? Aonde estamos deixando de praticar essa humildade? Convém a nós pensarmos já logo de início a respeito disso. Vamos seguir. Além disso, a humildade ela está ligada com o fator de nós reconhecermos que somos instrumentos. Instrumentos de quê? Da vida de Deus, que através de nós a vida então atua. E que nós devemos aqui parar e pensarmos que tipo de instrumentos temos sido. Primeiro disso, nos consideramos instrumentos da vida? Nos colocamos no papel de servir a vida e de promover algum impacto positivo? Porque a nós está ligado essa ideia de humildade. A humildade, o símbolo dela tem que estar ligada com servir, em ser útil a alguém. O que mais temos? Nos colocarmos nos papéis de veículos. Veículo do amor, veículo da caridade, o veículo do perdão e assim por diante. Quantos de nós queremos receber ao invés de entregar? Já repararam que até quando nós vamos fazer uma oração, que a ideia de orar seria nos aproximarmos de Deus, fazendo justamente o contrário? Oramos querendo que Deus aproxime de nós, querendo receber algo em troca. E jamais estamos preocupados em oferecer algo, que sejamos instrumentos, que tenhamos mais sabedoria para ajudar então o próximo. Muitos de nós buscamos o desenvolvimento, o autodesenvolvimento para termos uma vida melhor, mas não buscando assim, vou desenvolver isso para promover melhor vida aos outros. No fundo, deixamos de ser humildes. Por quê? Porque a humildade, ela está ligada com o serviço, ela está ligada com ser instrumento, ela está ligada com o fato de você ser veículo de alguma coisa. Quando nós não estamos fazendo essa cadeia de serviço, de entrega, a humildade se rompe. Então, aqui já fica uma questão bastante interessante. Quando Jesus fala sobre a pobreza de espírito, ele estava falando a respeito da necessidade de construirmos a humildade.
porque através dessa humildade estaremos então no reino divino, no reino das virtudes. E isso nós vamos aprofundar um pouquinho a mais. Vamos seguindo. Superioridade. Olha, convém a nós pensarmos um pouco sobre isso. Há pouco tempo agora, já no início do nosso vídeo, nós falamos a respeito da ideia de que o excesso talvez de humildade pode gerar uma deteriorização de si mesmo, certo? Um vitimismo e etc. E a falta dessa humildade pode gerar um egoísmo. Aqui convém a nós refletirmos um pouco a respeito do papel da superioridade. Porque nós devemos ser racionais e usarmos a lógica, como a doutrina espírita nos coloca. O que eu quero dizer com isso? Quando nós paramos e observamos o mundo, nós observamos que existem coisas, que existe uma cadeia de organização e que existem alguns seres que comandam alguns e alguns seres que são subordinados e assim por diante. Só que uma coisa que é bastante interessante, nenhum papel é mais importante do que o outro. O líder só existe porque há liderados. E os liderados só existem porque há um líder. Mas nenhum nem outro é mais importante. Porque se falta um, todo quebra-cabeça fica sem sentido. Fica faltando uma parte, sim ou não? E aqui convém a nós refletirmos um pouco sobre isso. Porque se a gente observar no dia a dia, nós vamos observar naturalmente que existem pessoas que têm mais condições materiais, que existem pessoas que têm mais condições de inteligência, existem pessoas que têm mais condição de habilidades emocionais e assim por diante. A questão é, essas pessoas que possuem essas notáveis superioridades, elas querem dizer necessariamente que são mais importantes? Não. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir é que essas superioridades nos são oferecidas como oportunidades de veículo. Ou seja, se eu tenho bens materiais mais avantajados, é que eu utilize eles para poder ajudar o próximo. Se eu tenho, por exemplo, uma inteligência destacada dos demais, é porque eu tenho que utilizar essa inteligência em benefício dos outros. E assim sucessivamente. Cada ponto de superioridade é oferecido como uma possibilidade de serviço. E quem é muito é dado, muito é cobrado. Não é isso? Então, vamos aqui estruturar as nossas reflexões. Primeiro, devemos ter a consciência dessa superioridade. Não é evitá-la. Se foi confiada a você, se você tem uma facilidade, um domínio de inteligência, um domínio material e etc, 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 devemos ter consciência dela, visualizá-la. Não é negá-la. Não é também gerar um descaso com ela. Ah, eu sou muito inteligente, então... Não, devemos desenvolver, devemos utilizar, devemos valorizar e ter a consciência dela. E aí vem um ponto muito importante. Devemos tomar muito cuidado com a superioridade, porque nela nós podemos nos limitar. Como assim? A partir do momento em que nós nos consideramos superiores, nós vemos abaixo. E isso pode gerar uma limitação de nós não conseguirmos enxergar acima. Porque se nós consideramos superiores, então não tem nada para eu ver para cima. E convenhamos, não estamos nessa posição. Então, o excesso de superioridade gera uma autolimitação a nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar o que está acima de nós. Agora, quando nós reconhecemos a nossa posição e enxergamos que realmente temos pessoas para ajudar, mas reconhecemos que nós não somos o ápice, há algo a mais. Isso é algo muito importante, que nós devemos ter sempre a cautela de nos colocarmos nos nossos devidos lugares. Um outro aspecto que a superioridade pode gerar na nossa vida é nos limitarmos a crer somente naquilo que nós compreendemos. E isso é um efeito do orgulho e da falta de humildade que se alastra muito nos dias de hoje. Porque nós queremos somente crer naquilo que compreendemos. Nós só acreditaremos, exerceremos se nós virmos. Lembremos da passagem de Tomé. Né? Quantos de nós não somos Tomés na nossa vida? E isso é algo que convém a nós refletirmos muito. Mas aqui fica o seguinte: se nós reconhecemos o limite da nossa mente, se nós reconhecemos o limite da nossa inteligência, o limite da nossa vida, reconhecemos o nosso real papel como instrumentos, devemos entender que existem limites e que nós não vamos conseguir compreender tudo, que nós não vamos conseguir entender tudo e que há limitações. Mas, quando nós pegamos a nossa mente e levamos nessa limitação, nós temos dois caminhos. Ou
ficar na zona de que nós conhecemos ali e nos limitarmos, ou seja, eu creio só naquilo que eu compreendo, ou quando eu chegar nessa borda e reconhecer realmente aqui é o meu limite. Há algo a mais e nesse algo a mais eu confio. É confiar. Então olha que interessante. É nessa borda do limite da nossa compreensão, do limite que é imposto naturalmente para nós exercermos a nossa fé. De nós entendermos de, olha, posso não compreender, mas há algo lá. Posso não entender, mas eu acredito, eu tenho fé. E é esse o ponto que nós devemos estar exercitando a todos os dias. Só que convenhamos, nós temos o confortável de querermos apenas crer naquilo que nós compreendemos. Isso vale para várias coisas, seja o sentimento de outras pessoas, seja em questão de religião e etc, etc, etc. A nós devemos pensar, estamos limitados a ficar somente no lugar onde nós compreendemos ou temos confiança do maior que ainda está por vir, ainda do que existe assim por diante? Convém a reflexão. Assim, devemos entender a necessidade dessa humildade. Devemos reconhecer as nossas limitações em todos os campos. Ninguém é o ápice de superioridade, exceto que é o nosso Criador, por definição. Agora nós, como instrumentos, temos os nossos limites. E esses limites nos são impostos e nos colocados com um propósito. Para exercermos a nossa coragem, para exercermos a nossa humildade, para exercermos a nossa fé, e assim por diante. Assim devemos entender que viemos para cá para servir e não sermos servidos. Estamos aqui para que a vida atue através de nós. Viemos para cá para que sejamos canais de vida. Só que a nós foi confiado o livre-arbítrio. Então convém pensarmos do livre-arbítrio, dessa possibilidade de ser servidor. Estamos então fazendo essa possibilidade e servindo? E devemos a todo momento combater duas coisas que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. Devemos combater a nossa superioridade em de acharmos que somos os superiores nos nossos lugares, nas nossas posições, porque não somos. E devemos lembrar que nos considerarmos superiores é uma autolimitação que colocamos a nós mesmos. Porque nós só conseguiremos enxergar embaixo, não conseguiremos ver em cima. Não seremos canais, não seremos servidores. E mais do que isso, combater a nossa infalibilidade. Ou seja, sou invencível, sempre vou vencer, jamais erro. E não é assim. Somos duais, luz e sombra. E é através dos nossos erros que crescemos, como vimos no vídeo anterior, no comentário do capítulo anterior. Devemos aqui lembrar que estamos crescendo e expandindo e sendo o melhor que podemos ser. E ninguém está na condição de jamais errar. Por isso, devemos nos colocar nos nossos lugares de aprendizes. E tem uma frase de um psicólogo analítico que eu gosto muito, que diz bastante respeito a essa ideia da consciência da superioridade. Olha que interessante. Carl Jung diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Olha que interessante. Não é negar a nossa superioridade, não é negar dos caminhos que a vida fizeram com que favorecessem os nossos meios materiais, a nossa inteligência, porque se a vida favoreceu é porque há propósito. Não para que nós recebamos isso, mas para que nós possamos entregar isso ao mundo. E essa fala do Jung, para mim, ela encaixa perfeitamente nessa consciência de superioridade, porque ele motiva assim: estude teorias, domine as técnicas, mas quando for entrar em contato com outro ser humano, com outra alma, seja apenas outra alma. Ou seja, o que há em mim, há em você, e somos, assim como Jesus disse, irmãos, de um único Pai, Pai nosso. Então devemos aqui refletir um pouco sobre. Né?
Vamos dar sequência. E aqui vamos aprofundar um pouquinho a respeito da necessidade de humildade. Por que precisamos ser humildes? Por que dessa necessidade realmente nesse sentido? E aqui o melhor parâmetro para que possamos entender a respeito da necessidade da humildade é da gente refletir sobre o contrário da humildade. Olha que interessante. O contrário da humildade é o orgulho. Ou seja, nos consideramos que sabemos de tudo, que não temos nada para aprender e assim por diante. E observem, ser orgulhoso é uma autolimitação. Nós fechamos para a vida. Nós não queremos receber mais, porque, opa, eu sou o que sou, não é isso? E aqui vem pontos bem importantes. É um bloqueio da nossa visão, é o orgulho, né? Como nós vemos, é como se fosse uma cegueira. Nos impede de ver as coisas como elas são, não é mesmo? E o que nós devemos aqui refletir e que encontra essa passagem no Evangelho é o seguinte: do que adianta apresentar luz a um cego? Curemos primeiro a cegueira, depois a luz. Ou seja, olha que interessante isso. Do que adianta apresentar luz a uma pessoa que é cega? Não vai adiantar. Do que adianta oferecermos oportunidades a uma pessoa que é orgulhosa? Primeiro, combatemos o orgulho. E muitas das vezes nós paramos e pensamos assim, gente, mas aquela pessoa e não sei o que tem, ela tem tantas coisas, ela tem inteligência, ela tem bens materiais, tem tanta coisa que ela poderia servir, por que ela não faz? Orgulho, cega. E aí a vida fala assim, gente, então por que Deus não vai lá e tira? Porque do que adianta apresentar luz a uma pessoa que é cega? Primeiro, combata a cegueira. E se a gente observar na vida, a vida é pedagógica. E como que nós combatemos o nosso orgulho? São justamente em situações em que nós somos colocados, em que nós temos que praticar o desapego, a humildade, a reconhecer a nossa posição. Geralmente pessoas orgulhosas erram muito. E como erram? Geralmente são pessoas que dependem muito dos outros. Que o serviço fica travado, que não consegue porque precisa reconhecer o seu papel e reconhecer a importância do papel dos outros. Ou seja, primeiro combatemos a cegueira, depois vem a luz. Imaginemos, se a vida pedagógica ela quer nos tornar pessoas melhores, quais seriam os melhores meios de combater uma pessoa orgulhosa? Quais seriam as dificuldades que teriam então na vida dessa pessoa? E nós vamos observar que o orgulho, de novo, é um papel limitador na nossa vida, porque nos impede de amar, nos impede de compreender. Seguimos. Então, nós precisamos da humildade para que possamos ver as coisas como elas são, para que possamos ser canais e ver então a realidade. E aqui vem, a humildade, ela vai ser o caminho para o que é real, vai ser o caminho para o que é eterno e vai ser o caminho para o que é profundo. Em outras palavras, a humildade nos aproxima de Deus. E aqui convém a nós refletirmos uma coisa muito interessante. Dizem que um sábio, quanto mais sábio ele se torna, mais humilde é. E o arrogante, quanto mais intelectual ele fica, mais orgulhoso será. Porque a sabedoria está ligada com a humildade. Dizem os antigos filósofos, e são frases bastante reflexivas, aqui colocadas nas minhas palavras, que a humildade é a base de todas as virtudes. Você imagina uma pessoa que seja misericordiosa e não seja humilde? Você imagina uma pessoa que seja paciente e não seja humilde? Entende? A humildade ela vai ser a base para que possamos então crescer. E Epíteto, um filósofo estoico que eu gosto muito, dizia uma coisa que é: o primeiro passo para adquirir a sabedoria é reconhecer a nossa vaidade e abrir mão dela. Em outras palavras, sejamos humildes. E aqui, nessa ideia de então pensarmos, por que da necessidade da humildade? Refletemos quando a gente não tem ela, quando nós somos orgulhosos. Quando nós somos orgulhosos, nós trazemos peso para a nossa vida, nós carregamos a nossa vida. E isso gera para nós desconforto, ansiedade. Então devemos entender que a humildade ela vai trazer para nós a leveza, ela vai trazer para nós o desenvolvimento das potencialidades que temos dentro de nós, que em suma fará com que nós nos conectemos ao reino de Deus.
E aqui eu coloquei uma frase de uma pensadora, uma filósofa, chamada Helena Petrovna Blavatsky, que ela diz uma coisa bem interessante, olha que legal. Ela diz assim: ser humilde, se queres adquirir a sabedoria. Ser mais humilde ainda, quando tiveres adquirido. Em outras palavras, quanto mais humilde é uma pessoa, quanto mais sábio é uma pessoa, mais humilde ela é. Então, quando nós retomamos a respeito da frase de Jesus, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles serão o reino de Deus, ligamos então à necessidade de sermos humildes. E aqui, com tudo que nós comentamos, convém a nós pensarmos nos momentos em que nós estamos deixando de ser humildes. Seja talvez pelo excesso dessa humildade que acaba gerando deteriorização de nós mesmos e dos nossos papéis, do nosso serviço, assim como também a falta dela que nos gera então o orgulho e a cegueira. Que possamos então fazer uma autoanálise e pensarmos em quais momentos estamos sendo orgulhosos e como nós podemos deixar então de ser. E aqui, para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de deixar uma imagem que, para mim, quando eu penso em humildade, não tem como não pensar nesse símbolo. Para mim é um símbolo perfeito da humildade. Que é o momento em que Jesus lava o pé dos seus discípulos. Aquele que teve o ápice de sabedoria, aquele que sabia de tudo, servindo ao próximo, lavando os pés do próximo. Para mim, essa imagem, esse quadro, essa possibilidade de pensarmos aquele de maior superioridade moral, servindo, lavando o pé dos outros. Para mim, faz muito sentido quando falamos dessa imagem, nós estarmos falando então a respeito de humildade. Que possamos então, através dessa imagem, refletirmos. Estamos, de maneira simbólica, lavando o pé das outras pessoas? Estamos tendo consciência de todos os meios que a vida movimentou para que chegássemos aonde nós chegássemos? E o que temos feito com isso? Com essas superioridades que nos foram confiadas, o que temos feito com elas? Convém a nós pensarmos. Nós estamos pelo menos um pouquinho perto disso? Estamos pelo menos um pouquinho preocupados em fazermos isso? Convém a nós pensarmos. E lembremos, bem-aventurados os pobres de espírito, pois estes serão o reino de Deus. Um beijo no coração de todos e espero que tenham gostado das reflexões. Nos vemos no próximo mês, na primeira segunda, dando continuidade então agora com o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Abraço fraterno a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.